Olá, começamos agora mais um Frente a Frente. Nossa entrevistada hoje é a enfermeira Carla Perdigão, que nos fala da luta para a aprovação da Lei das Doulas aqui em Alagoas. Você sabe o que significa ser doula? É o que vamos saber agora, inicialmente, nessa entrevista. E eu agradeço antecipadamente à enfermeira Carla Perdigão por estar aqui e dar essa contribuição, não é, para uma função que é extremamente importante para as mulheres, para os casais que desejam engravidar até a hora do parto e após o parto de seus filhos. Porém, do pouco conhecimento ainda, não é, sobre essa atividade. Carla, o que é, na verdade, ser doula? Comecemos pela definição da palavra na prática. Olá, Gorete. Então, a palavra doula, ela vem do grego a mulher que serve. A doula é a profissional especializada no parto que vai ajudar a mulher e o casal no ciclo gravídico, durante o parto e no pós-parto. Durante a gravidez, ela ajuda o casal com informações, com subsídios materiais, para que eles se empoderem, para que o parto seja um evento mais satisfatório possível. Durante o parto, ela usa técnicas não farmacológicas para o alívio da dor, serve de mediação, muitas vezes, entre a gestante e a equipe de saúde, e ela não faz, de forma alguma, procedimentos médicos. Então, essa mulher, ela veio para resgatar as emoções e os afetos que foram perdidos no contexto do parto, ao longo que ele foi deixando de ser um evento fisiológico e passou a ser um evento hospitalocêntrico. Pois bem, a palavra doula vem do grego, que significa mulher que serve. E nesse sentido, quais são as mulheres que podem atuar como doula? Elas têm que necessariamente ser da área da saúde? Não. Existe um autor que diz que para ser doula, precisa apenas ter duas mãos com vontade e um coração. Não é necessário ser da área de saúde, mas é preciso fazer o curso de formação de doulas. Que cada cidade tem o seu grupo específico, que são feitos por outras doulas, enfermeiras, fisioterapeutas, que elas organizam. Aqui em Alagoas, qual é a estrutura que está disponível para viabilizar a atuação das doulas? Nós temos tido muitos entraves aqui em Alagoas. Embora a Lei das Doulas exista e que o Ministério da Saúde recomende desde 2001 a presença da doula, mesmo sendo recomendada pela Organização Mundial de Saúde, mesmo as evidências científicas trazendo para a gente desde o ano de 2010 os benefícios da doula, nós aqui não temos a lei do acompanhante. E isso dificulta a entrada das doulas nas maternidades, principalmente da rede pública, porque a mulher tem direito a um acompanhante e esse acompanhante geralmente é o seu marido. O que não anula nem a presença da doula e nem a doula anula a presença do marido. Cada um tem sua função específica naquele momento. Sobretudo emocional, né? Para a mulher. Não é? Exatamente. E nesse sentido, qual é a forma de buscar esse auxílio da doula? A mulher, ela primeiro precisa se empoderar, saber que ela quer um parto normal, ela precisa desejar passar por esse processo. A partir daí, ela vai procurar nas redes sociais, que é o veículo que nós, doulas, estamos mais facilmente, e então ela vai contactar com essa doula. Ela necessariamente precisa ter uma relação de afinidade. Ela precisa se sentir segura com aquela outra mulher. Então, são duas mulheres com histórias diferentes que se unem com um objetivo, o parto adequado para aquele bebê. Pois é, a gente observa que nas últimas décadas, né, há um aumento substancial, significativo mesmo, de partos pela via cesariana, quando poderiam ser feitos pela via natural. E isso se perdeu, não é? No tempo, o que é natural agora é feito dessa forma. E sabe-se cientificamente que não é a melhor opção, nem para a mulher, muito menos para o bebê. E nesse caso, o que dizer dessa correlação de forças, né, que existe hoje até há mulheres que têm, ao falar de ter um parto natural, ela já entra em pânico. O desconhecimento é que está inviabilizando o aumento de partos normais, no seu entendimento? Então, Loreto, fazendo um resgate histórico, antigamente os partos aconteciam no ambiente domiciliar. A mulher era amparada pelas vizinhas, pelas comadres, pelas parteiras, pelas suas irmãs, estavam todas reunidas. Então era um momento de muita união.
A partir da década de 80, isso começou a ser mudado, com as novas rotinas, com as novas normas. Então, a mulher passou a ir mais para o hospital e passou a ter o boom da cesárea, que foi exatamente nos anos 80. E a partir daí a gente não conseguiu mais reverter isso. A Organização Mundial de Saúde, ela recomenda que as cesáreas sejam feitas em 15%. Nós temos taxas alarmantes. E isso prejudica também e, sobretudo, o empoderamento da mulher, porque a gente percebe que essa mulher ela tem a vontade de parir por parto normal. Mas é induzida. Pelo sistema. Pelo sistema para fazer cesariana. E, convenhamos, não é? Para os médicos, em geral, que orientam no sentido de fazer o parto cesariano, é muito prático, né? Porque tem a possibilidade de fazer quantos partos ao dia nessa condição. Já um parto normal, e se impõe que o médico faça o acompanhamento, estourou a bolsa, tem que estar observando dilatação, enfim, é uma condição diferente. Mas essa cultura, a senhora acredita que pode ser mudada? Sim, inclusive com as novas normas e rotinas. A inserção da enfermeira obstetra nesse contexto, ela vem de uma forma motivadora para que as coisas aconteçam. Por enquanto ainda caminhamos a passos lentos, é verdade, mas acredita-se que o movimento está crescendo. Nós temos muitos ativistas, muitos militantes aqui no estado que lutam por isso e disseminando a informação, que é o meio que a mulher vai se empoderar e vai buscar o conhecimento. Ainda que ela tenha medo da violência obstétrica, que nós sabemos que está em números alarmantes, que está, de certa forma, de uma maneira que nunca foi vista. E essa mulher ela vai vencer o medo. Interrompê-la, mas o parto cesariana virou rotina e não uma alternativa para situações emergenciais, complicações durante um parto normal, digamos assim. Sim, isso. E com esse alto número, a gente percebe que a mulher está perdendo a sua voz nesse espaço. E o corpo é da mulher, o parto é da mulher. A gente precisa mudar a ideia de que o profissional ele faz o parto, ele não faz. Quem faz o parto é a mulher. O parto é dela, o bebê é dela, o corpo é dela. Tanto que o parto natural só acontece quando a hora chega, não é? Exatamente. Não adianta você tentar antecipar ou retardar, que isso vai causar prejuízos para o bebê, para a mulher e para o bebê, sobretudo. Isso. Mulheres sabem parir e bebês sabem nascer. O mecanismo do parto, toda a fisiologia, ela foi preparada para dar certo. E ela vem dando certo há mais de 2000 anos. Porque antigamente não existia hospital, antigamente não existia médico nem enfermeira, e a mulher ela conseguia parir com toda plenitude. Nós temos o exemplo das Índias, culturas milenares, culturas chinesas, que as mulheres pariam de suas formas, especialmente específicas. E a gente não precisava estar nesse ambiente, a gente não precisava deitar a mulher, a gente não precisava amarrar a mulher. Até porque a gravidade não condiz não é, com essa posição horizontal para parir. Não é? Pois é, e coloca a mulher numa condição de submissão, porque ela não está sendo sujeita ativa daquele momento, ela está sendo sujeita passiva. E quem comanda é o profissional de saúde. A gente precisa resgatar essa coisa da verticalização da mulher, porque as Índias até hoje parem dessa forma. E como você bem falou, bem colocou, é uma questão gravitacional. A senhora o que diz sobre a doula no cenário obstétrico, como ela tem sido vista pela comunidade médica e em geral, não é, dos profissionais que trabalham no centro obstétrico? Então, através das enfermeiras obstetras que têm essa consciência de humanização, que lutam pelas boas práticas, que vêm modificando aos poucos essa estrutura arcaica, que é o nosso sistema de saúde voltado para a obstetrícia, nós percebemos alguns entraves. E esses entraves se dão justamente pelo domínio de poder. E é uma cultura machista, uma cultura patriarcal, que acha que tem direito ao corpo da mulher e às decisões dela. E por isso nós temos alguns entraves, mas estamos conseguindo avançar. Estivemos presentes na primeira Conferência Nacional de Saúde da Mulher, onde falamos que ter uma doula lá, naquele momento, era um sinal, sobretudo, de resistência. E porque nós vemos resistindo. Nós estamos resistindo ao sistema, nós estamos resistindo ao número de cesáreas, nós estamos resistindo a todos
os entraves que encontramos? Pois é, na verdade, ao longo desses anos, desde a década de 80, a preocupação não foi mais com o bem-estar da mulher, né? Mas de se montar um ambiente de um hospital para receber a mulher nessas condições. A senhora acredita que a juventude hoje tem essa tendência a voltar, a recompor o que, na verdade, poderia ser uma prática normal de ter o parto natural? Sim, inclusive as mulheres estão buscando cada vez mais informações. E a informação é a maior arma nesse momento, porque ela vai estar segura do que ela quer, ela vai saber seus riscos, ela vai entender a melhoria, ela vai entender quanto é importante ela passar por um parto normal, não apressar as coisas, o quanto para a maturação do bebê. E ela percebe o quanto que a presença da doula é importante, porque estudos dizem que a presença da doula reduz em 50% o índice de cesárea, 25% o uso de fórceps, o uso de ocitocina nós reduzimos, o tempo do trabalho de parto também é reduzido, e esses benefícios eles se prolongam da 4ª à 8ª semana após o parto, porque a mulher que passa por um evento fisiológico satisfatório, ela reduz a incidência de depressão pós-parto, de eventos de ansiedade, sucesso na amamentação. Pois é, são inúmeros os benefícios, né? Inclusive para quebrar, com a presença da doula, aquela atmosfera impessoal existente nos hospitais, não é? Deve sim, claro, é diferente de você conseguir, não é, ter o seu filho, parir, até em casa, não é? Há condições de fazer esse parto com os profissionais acompanhando. Isso. O nascimento, Gorete, ele é o maior evento da nossa vida. Muitas coisas durante a nossa existência podem acontecer e podem se repetir, mas o nosso nascimento, ele é único. E a doula ela vem para resgatar exatamente essa questão do afeto e das emoções que ficam perdidas no ambiente hospitalar, porque o ambiente hospitalar ele não é um ambiente acolhedor. Por mais que existam protocolos, por mais que existam tentativas de acolher, ele tem as suas limitações porque ele vai ser sempre um hospital. Impessoal e frio. E frio. Não é isso? Isso. Pois bem, o trabalho da doula, então, tende a crescer, a depender também do conhecimento, do conhecimento. Que estados no Brasil a atuação das doulas é mais, digamos assim, mais frequente? Em São Paulo, em Santa Catarina, no Rio de Janeiro também, até em Belém do Pará, que a gente vê numa realidade tão distante. Lá eles têm a lei das doulas aprovada. E a gente percebe que aqui em Alagoas a gente ainda não tem. A gente está caminhando tão lentamente para isso. Mas eu acredito na mudança. Pois bem, vamos acreditar. E vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo. Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já. De volta com Frente a Frente, que hoje recebe a enfermeira e doula Carla Perdigão. Ela que está empenhada na luta pela aprovação da Lei das Doulas aqui em Alagoas, um dos poucos estados no Brasil a não ter esta lei em vigência. Esta lei que está sendo trabalhada aqui no Poder Legislativo pela deputada Jó Pereira, e que certamente vai ter a sensibilidade do plenário para a aprovação por unanimidade. É isso que se espera, não é? Espera-se. Então, Gorete, a doula, durante o período gestacional, ela vai acolher aquele casal. Ela vai conversar, ela vai informar, ela vai preparar emocionalmente e fisicamente. Ela sugere alguns exercícios, ela conversa, ela acolhe, ela faz algumas cerimônias, a despedida da barriga, a barriga de gesso, o desenho na barriga, sobretudo quando tem algumas outras crianças na família, a gente faz aquele momento de acolhimento para esperar aquele bebê, a gente tenta fomentar a união daquele lar, porque quando nasce um bebê, também nasce-se uma família. Então a gente tenta injetar emoção nessa reta final.
Durante o parto, ela usa técnicas não farmacológicas para o alívio da dor. O que é isso? São técnicas de massagens, orientação de respiração, tem a técnica do rebozo, que é com tecidos, e segue com a mulher, encoraja aquela mulher, afirma para aquela mulher que ela é capaz, que ela vai conseguir, serve de mediadora entre a mulher e a equipe de saúde. Ela acompanha todo o processo até 2 horas depois do nascimento. No pós-parto, ela favorece uma maior interação entre a mulher e o bebê, e o sucesso na amamentação também está muito atrelado à presença da doula no parto. Pois bem, nesse caso, a doula ela vai construindo situações alternativas para a mulher nas 3 fases, não é? Antes, durante e após o parto. Isso. E o que isso representa para o serviço de saúde? Com a doula, o número de intervenções desnecessárias é extremamente reduzido e com isso gera uma economia, digamos assim, para o serviço de saúde. Além da satisfação pessoal da mulher, se a gente enxerga por um conjunto, a gente percebe que todo mundo sai beneficiado. O que a doula não faz nesse processo? A doula ela não faz procedimentos médicos, como aferição de pressão arterial, ausculta de batimentos cardíacos. E ela também não questiona posturas. E não, da equipe médica. E não intervém em condutas tomadas. Ela está ali para a mulher. Dentre as vantagens da presença da doula, que a senhora já falou, que não inibe a presença ou não inviabiliza a presença do marido no momento do parto, essa tranquilidade, essa atmosfera que dá a confiança é fundamental para definir um parto bem-sucedido ou não? Sim. A questão do parto bem-sucedido ela é um conjunto. Ela precisa estar... O parto primeiro acontece entre orelhas, já dizia um escritor. E esse parto entre orelhas... ele significa que ela precisa estar preparada e ela precisa estar decidida. A partir daí, ela precisa de uma estrutura mínima, porque ela já vai estar empoderada para tal. E ela precisa de um ambiente acolhedor, coisa que o hospital às vezes não percebe. Os profissionais de saúde que estão no hospital, às vezes, eles estão tão mecanicamente trabalhados para aquilo que ele não percebe que a luz incomoda, que aquela mulher ela precisa de introspecção no momento do parto, porque é um momento dela. E de muita exposição da sua privacidade, da sua intimidade, não é? Sobretudo no ambiente hospitalar, que a gente percebe que o ritmo é frenético. E o profissional ele não tem esse olhar. Ele acaba perdendo, porque ele precisa se desdobrar, ele precisa abarcar todos que estão ali e ele não percebe essa sensibilidade. Pois eu tenho alguns dados aqui que pesquisei, eu gostaria que a senhora confirmasse, se for possível, a redução em 50% nos índices de cesariana, redução em 25% na duração do trabalho de parto, 60% nos pedidos de analgesia peridural, não é? Que é a anestesia, redução também de 40% no uso de oxitocina e redução de 40% no uso de fórceps. Ou seja, o parto natural é, na verdade, a via mais indicada para permitir o nascimento de um bebê. Sim, é a via mais saudável, tanto para a mulher quanto para o bebê. O bebê que nasce por parto normal, ele tem redução da possibilidade de problemas respiratórios, porque o mecanismo do parto ele foi feito para isso, para que o bebê saia e ele vai expelindo tudo que for inviável para seus pulmões, o que na cesárea a gente não vê. A cesárea muitas vezes é uma extração cirúrgica fetal, prematura, agressiva, e desempoderadora. Do ponto de vista, na ordem emocional e psicológica, como se verifica a atuação da doula para mães e filhos após o parto? Existe a hora dourada, que é a hora de encanto, é uma hora do amor químico entre a mãe e um filho. E essa hora dourada muitas vezes não é respeitada nos hospitais, por conta de rotinas e intervenções desnecessárias. Esse imprinting, que é o que a gente chama, que é quando o bebê nasce em sinal de alerta e ele passa 20 minutos procurando o olhar da sua mãe, ele é rompido. Já com a presença da doula, as pessoas se sentem meio que na obrigação ou se sentem mais coagidas a permitirem aquilo que é o certo, o que é o natural.
porque precisa dessa interação e precisa que a mulher tenha satisfação do parto. O parto não é só o evento da expulsão do bebê. Ele está envolvido na dequitação da placenta e do momento em que ela percebe o seu concepto. O bebê é o produto final. E se você tem um parto e chega uma pessoa e retira do seu colo para fazer rotinas que não são necessárias, exceto em caso de emergência, obviamente, mas rotinas que podem ser postergadas, isso termina afetando esse relacionamento, essa boa convivência da mãe e do bebê. Essa interação satisfatória, não é? E de prazer existente entre a mãe e o bebê, de se aconchegar, não é? No momento do nascimento. Isso. E é um momento químico. A ocitocina, que é o hormônio do amor, que é o hormônio que faz a mulher ter contrações, que é o hormônio que faz a mulher se apaixonar, e é também o hormônio sintético que fazem com que acelere muitas vezes, que isso é considerado violência obstétrica. Em outras vezes não, ele é extremamente necessário, mas é essa ocitocina que faz com que eles se apaixonem. É químico, o amor é químico na questão do parto. Em relação ainda à atuação da doula, não é, na superação da dor, porque o que leva as mulheres a serem induzidas também a fazer o parto cesariana é o pavor pela dor. Há como diminuir essa dor pela atuação das doulas? Sim, nós fazemos massagens, nós temos óleos, nós temos o rebozo, nós temos exercícios específicos, mas sobretudo nós temos a palavra, que é o que é fundamental nesse momento. O conhecimento. Isso. E a ressignificação da dor. Então a gente conversa com ela. Olha, pensa que é o teu útero abraçando o teu bebê. Pensa que ele está se despedindo dele, que em breve ele estará aqui fora. Pensa que está tudo conspirando a favor e que você é capaz. Você foi capaz de gerar seu filho durante 9 meses. Você vai ser capaz também de passar pelo processo do parto. Pensa que isso é necessário e que isso é a única dor que vai te dar um presente. Até porque eu já tive a experiência de partos normais, eu tenho 2 filhas, não é? E a gente sabe que tão logo o bebê nasce, a dor já é esquecida, né? Se não fosse, a gente não teria 2, 3, 4, 5 filhos de parto normal, como muitas mulheres têm, né? E como antigamente, né? Tinham-se 10, 12. Pois é. E é exatamente isso. Assim que o bebê sai, eu acho que é o momento mais mágico do parto. É aquele momento que a mulher respira e diz, poxa, eu consegui. É uma vitória. É uma vitória, principalmente no país da cesárea. Parir é um desafio. A senhora me dizia antes da entrevista que a dor pode ser transformada em prazer. Sim. Há relatos de partos orgásmicos, mas esses partos orgásmicos, eles só são possíveis com um trabalho emocional e psicológico da mulher, porque ela está num estado tão superior à dor, a questões, a questões menores, que ela termina se entregando naquele momento, porque o parto é também um evento sexual. Ele é o produto final do sexo. Então a mulher, se ela se prepara para aquilo e se ela se entrega e aceita todo aquele momento, ela pode sim ter um parto orgásmico. Em relação ao aumento no sucesso da amamentação, como pode se exemplificar, né, essa condição para as mulheres no pós-parto? Exemplifica-se, como eu falei anteriormente, pela hora dourada, por incrível que pareça. Porque o bebê ele vai estar com a mãe naquele momento e ele vai mamar na sua primeira hora de vida. Então isso facilita, inclusive, a descida do leite, que é a pojadura que nós chamamos. Quando o parto é feito de maneira cesárea, pula-se etapas. A mulher ela não passou pelo processo fisiológico do parto. Logo, o seu corpo não entendeu que aquele bebê nasceu. Então, a dificuldade de amamentar, ela se dá também pela via de parto, pela escolha da via de parto. Tendo um parto natural, um parto satisfatório, respeitando a hora dourada, o sucesso de amamentação é quase que garantido. Se observa que, independentemente de a criança ter nascido, o bebê ter nascido pela via natural ou pela cesariana, mais mulheres estão deixando de amamentar seus filhos pelo tempo que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde. E isso tem a ver, claro, com o mercado de trabalho, com as exigências da sociedade moderna no plano das competências do trabalho. Como a senhora vê essa questão?
Essa questão da amamentação, até os 6 meses, que é o que é recomendado, ela vem sendo fragmentada, como você bem colocou. Tanto pela questão do mercado de trabalho, pela dupla jornada, às vezes tripla da mulher, que não pode mais se dedicar, muitas vezes, a só ser mãe. Tanto pela indústria, que faz a gente acreditar que aquela papinha é boa para o nosso filho, ou que o leite é fraco. Exatamente. Essa expressão é muito comum quando as mulheres vão justificar o fato de, aos 3 ou 4 meses, não estarem mais amamentando seus bebês. Né? É uma justificativa falha, mas é uma justificativa que também promove efeitos cascata, né? Mas tem a ver também com a preparação antes do parto, não é? E sobretudo antes de o bebê vir a nascer. Sim, sim. Hoje temos mecanismos, mesmo que a mulher tenha dupla jornada ou que tenha um trabalho excessivo, ela pode sim ordenhar seu leite. Hoje nós sabemos a maneira correta de armazenar. E então vai muito da determinação da mulher também. E do que está em volta. Se o pediatra chega e respeita essa coisa da amamentação, se ele não tenta colocar alguma fórmula preparada. E da compreensão também do seu companheiro, do seu marido, não é? Desse Sim. tempo que está mais dedicado ao bebê do que a ele, não é? Sim, sim. Por isso que é importante uma doula antes do parto, durante a gestação, já no finalzinho, para que a gente converse, para que a gente situe e divida os papéis. A mulher no puerpério, ela precisa da ajuda, ela precisa de uma rede, porque você já teve filhos, você sabe que não é fácil. E a mulher, ela se sente abandonada, a autoestima dela cai drasticamente no momento do puerpério, ela se sente sozinha, ele muitas vezes é solitário. E ela precisa que o marido compreenda, o marido ou o companheiro ou a companheira, a depender da configuração de sua família. Participe ativamente, porque a criança nasce, mas não é uma responsabilidade unicamente da mulher. Não. A família tem que abraçar, não é, o nascimento, a mães, os avós têm que estar lá presentes na medida do possível, não é, para dar esse apoio inicial às mulheres. Como era feito antigamente. Quando os partos aconteciam no ambiente domiciliar, existia uma rede. Existia aquela que ficava responsável por lavar as fraldas, engomar, aquelas que ficavam responsáveis pela alimentação da nutriz. E então, as coisas funcionavam melhor, eu acredito. E mais naturalmente, consequentemente. Com certeza. Vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Já estaremos de volta. De volta com o Frente a Frente, que hoje recebe a enfermeira e doula Carla Perdigão. Ela que está engajada na luta pela aprovação da Lei das Doulas aqui em Alagoas, um dos poucos estados no Brasil que ainda não tem essa regulamentação, não é, para a atuação das doulas. E aí eu pergunto, senhora Carla, em relação à atuação, não é, toda doula tem de ter uma formação nessa área para atuar junto às equipes, tanto do médico quanto da enfermeira obstetra. Nesse caso, as doulas não substituem o trabalho tanto do médico quanto da enfermeira obstetra, não é isso? Sim, sim. Em hipótese alguma, a doula substitui um profissional de saúde, bem como um acompanhante. A doula, ela vem para somar, não para anular responsabilidades. E de toda forma, sim, ela precisa passar pelo curso de formação de doulas. Nós temos aqui em Alagoas a Associação de Doulas de Alagoas, que ela precisa ser associada para ter a sua atuação profissional reconhecida. E, sim, ela não anula. Ou seja, não anular é a paciente não aceitar fazer um parto apenas com a presença da doula. Não, de forma alguma, até porque a doula ela não tem esse respaldo, a doula é uma ocupação profissional, ela não tem respaldo nem para fazer procedimentos, quem dirá um parto. Ela tem, sim, a responsabilidade e o acolhimento, o afeto com aquela mulher, para que a mulher consiga passar pelo processo, mas de forma alguma ela anula. Ela anula ou substitui, não é? Pois no é, caso. Verdade. Bem, o acompanhamento da parturiente reduz a duração
do trabalho de parto já está cientificamente comprovada essa condição? Sim, as evidências científicas elas mostram que com a presença da doula, o trabalho de parto ele reduz bastante. Por quê? A doula ela está ali exclusivamente para aquela mulher. Ela estimula que a mulher se exercite, ela faz massagens, ela estimula que essa mulher sente na bola, que ela faça os exercícios que são recomendados, que ela deambule, que ela caminhe, que ela esteja sempre muito ativa. E isso faz com que o tempo do trabalho de parto diminua. Não que isso seja uma coisa ruim, ou que isso pule processos, mas isso faz com que a mulher ela tome poder daquele momento e se determine a buscar o seu parto. Pois bem, e quando a mulher se depara com um aborto, uma complicação no parto que leva à morte do bebê, como a atuação da doula pode fazer a diferença nesses casos? Sim, a doula ela perpassa o preceito de acolhimento. E então aquela mulher, o óbito neonatal, ele representa uma grande dor, principalmente para a mulher, porque ele não é reconhecido pela sociedade. O óbito neonatal é um evento que pertence à mulher e seu marido, porque é um bebê que nasceu que muitas vezes, pela idade gestacional, ele não tem nem nome nem registro. Então a sociedade ele não reconhece. E aquela dor ela vai levar consigo para o resto da vida. Isso vai refletir nas suas outras gestações, isso vai refletir nos seus próximos partos, se ela vier a ter. Então a doula, nesse momento, ela é extremamente fundamental para que ela supere, entenda o que aconteceu e consiga enxergar isso com a maneira mais leve. A doula, na questão das regras de conduta em relação à privacidade da parturiente, que questões podem ser abordadas nesse item? Essa questão da privacidade. A doula ela precisa garantir a privacidade da mulher, tanto seja na sua atuação profissional, quanto no hospital. Ela precisa que a nudez, que as escolhas da mulher sejam efetivamente preservadas. Nesse caso, eu acrescento até a questão da confidencialidade, porque ao estabelecer um vínculo com a doula, é natural que as mulheres passem, não é, um pouco das suas confidências, porque estabelece uma relação até de amizade, não é? com essa permanência, esse acompanhamento com alguém que vai lhe proporcionar segurança num momento importantíssimo da vida da mulher. Essa questão da confiabilidade, não é? Que se obtém a partir das práticas da confidencialidade e também da privacidade, elas são respeitadas, mantidas? Sim, elas precisam ser respeitadas, até porque a doula, ela entra no ambiente, ela entra no seio familiar daquela mulher. Então, ela passa a ouvir suas angústias, ela passa a conhecer a realidade daquela mulher, e sim, a privacidade, a confidência, perpassa o código de ética das doulas. Responsabilidade em relação à ética com as clientes, isso aí é também visto no curso. Sim. De especialização para doulas. Nós temos uma matéria específica, um momento específico, que faz com que a gente estude esse código de ética e debate, discuta e internalize seus preceitos. Pois bem, pode-se dizer que a atuação das doulas, ela, no Brasil, a partir de quando se começou a dar publicidade a essa atividade, e no mundo como está sendo, como pode-se ter registros da evolução do trabalho das doulas? Em países mais desenvolvidos, Gorete, a doula ela já existe desde a década de 1990, desde finalzinho dos anos 80. Aqui no Brasil, ele é uma prática mais recente, ele é uma prática mais recente, porque a humanização do parto, em si, no geral, ela passou a ser de alguns anos para cá somente. Pois e isso se deve especificamente a quê, na sua opinião? A mudança de consciência das pessoas. A vontade de resgatar o empoderamento, a vontade de resgatar o que é natural, a vontade de voltar às suas origens. No geral, a comunidade científica, ela tem sido, digamos assim, mais propensa a aceitar essa convivência
com as doulas naquele momento. Como podemos aqui exemplificar o trabalho no meio, no centro obstétrico? Certo. As evidências científicas, que são as evidências que mostram que é o método em que a humanização se baseia, ela mostra desde o ano 2010 a importância da doula. Ela já vem falando, os estudos na base de Cochrane, ela já fala o quanto que é importante. Então, nós estamos respaldadas, inclusive, pela literatura. A literatura já coloca exemplos dessa natureza. Sim. E confirma os benefícios da doula, os benefícios durante o parto, no pós-parto, de 4 a 8 semanas após o parto. Essa permanência da doula, ela pode ser extensiva a depender da necessidade da mulher? Sim. Ou da família? Sim. Sobretudo, isso aí vai haver um acordo entre eles e, sobretudo, em casos que houve algum tipo de violência obstétrica no caminho, porque a doula ela não é capaz de impedir, muitas vezes. Esses acidentes de percurso. Esses acidentes de percurso. Às vezes a mulher se prepara tanto para um parto natural, mas naquele momento ela precisa de uma cesárea, por exemplo. Uma cesárea de emergência. Então, a doula ela precisa estar com ela no final para que ajude ela a entender, a absorver melhor o que aconteceu. É uma frustração, na verdade, porque você se preparou com tanto carinho para um momento como esse e, de repente, é interrompido e da maneira mais, digamos assim, dura, né? Sim. Configura uma grande frustração para aquela mulher que realmente quer parir, para aquela mulher que realmente está segura do que quer, mas a gente precisa lembrar também que, em casos específicos, cesáreas salvam vidas. Então, a doula, ela permanece. Muitos médicos, eu, inclusive, já entrei no centro cirúrgico, eu já acompanhei cesárea. O médico, ele entendeu a minha importância no processo e ele disse, esse parto não pode acontecer sem ela. E ele permitiu e nós tentamos fazer uma cesárea mais humanizada possível. E é possível fazer? Sim. Que características a gente pode visualizar de um parto cesariana necessário e sensível? Então, o ambiente do centro cirúrgico, ele é extremamente frio, ele é extremamente assustador, as pessoas conversam muito, conversas paralelas, as luzes são muito intensas. Ninguém está focado naquilo, não, é uma rotina, entra uma, sai outra. Um trabalho meio mecanicista. Sim. Então, a gente pode promover ali um ambiente mais acolhedor, a gente pode solicitar que coloque uma música no celular, isso pode fazer a diferença, a música que ela escolher, para marcar o nascimento do seu filho. A gente pode pedir que o campo que separa a visão, a gente pode pedir que ele seja baixado para ela ver o seu bebê saindo. Soltar as mãos dela na hora que mostrar o bebê para que ela possa fazer um afago. Se não tiver intercorrência nenhuma, se não for caso de emergência, pedir que postergue a presença do RN, do recém-nascido com ela. Então, nós temos condições, inclusive, de humanizar uma cesárea. Pois bem, e o trabalho da doula por meio dos serviços comunitários, como ele pode ser desenvolvido a campo para se trabalhar profissionais suficientes ou não? Não. Aqui em Alagoas nós não temos profissionais suficientes. No entanto, a Prefeitura de São Paulo, esse ano, lançou um curso gratuito de doulas. E esse curso tornam doulas voluntárias. Elas, obviamente, podem trabalhar na área particular, mas elas têm um compromisso com o Sistema Único de Saúde. Que é importantíssimo, né? As mulheres as mulheres que são usuárias do SUS terem essa oportunidade também. Sim. E é no SUS onde acontece o maior número de cesáreas, às vezes desnecessárias, violência obstétrica. E aquela mulher no Sistema Único de Saúde, ela às vezes fica com medo. Na relação da responsabilidade ética e com a sociedade, com a profissão e com a sociedade, como a senhora visualiza o trabalho das doulas? Eu visualizo como um marco tanto para a mulher, quanto para a questão do parto, quanto para os profissionais. É um marco para que a gente olhe para a mulher com mais atenção. É para que a gente entenda que naquele corpo existem sentimentos, existem vontades, existem emoções que precisam ser respeitadas nesse momento. Então, hoje, eu não enxergo como outra maneira de buscar outro caminho de humanizar, outro caminho de empoderar, outro caminho de fazer a mulher protagonista do seu evento fisiológico. Eu não enxergo, se não for através da companhia da doula. E lamento que no Sistema Único de Saúde ainda não exista, porque as mulheres
pretas periféricas, elas precisam, muitas vezes, desse acompanhamento muito mais do que na rede privada, porque elas estão em condição de vulnerabilidade, elas estão em condição de violência. E a gente precisa caminhar para isso, para abraçar essas mulheres também. Sobretudo essas mulheres. Essas mulheres. Bem, estamos no minuto final da nossa entrevista. Eu só tenho a agradecer à enfermeira doula Carla Perdigão por esses ensinamentos aqui no Frente a Frente. Obrigada e até uma próxima oportunidade. Até a próxima. Obrigada. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, Frente a Frente.